Falando em aposta, Renato, a seleção brasileira está lá em Orlando treinando. Amanhã chega o Vinícius Júnior, grande estrela da seleção no próximo mês inteiro, com toda a bagagem de títulos, sorrisos e ídolo que ele é, mas com uma pedra no sapato que eles realmente subestimaram. Então, hoje, o Deschamps, e aqui eu, como jornalista, digo, de fato, o Deschamps pode ter contra ele uma série de questões em relação à credibilidade, mas o The Sun, que é um jornal inglês, traz bastidores da denúncia feita. Não é uma investigação. A investigação durou 9 meses. A denúncia da Federação Inglesa Football Association sobre o caso do Paquetá. Então, foi lá, está detalhado, apostas feitas na ilha de Paquetá, que renderam até 100 mil libras por aposta em cartões no jogador. Apostas combinadas de várias pessoas no mesmo dia. Quem tiver interesse, entra no The Sun e lê a matéria. E na seleção brasileira, isso continua sendo um assunto que eles acham que a entrevista do Paquetá colocou um ponto final, como o Abel acha que falar que não vai falar sobre o assunto coloca ponto final nas coisas. Eu acho que é um problema sério. As tendências, por tudo que se vem falando na Inglaterra, é de que ele seja duramente punido, mas o Paquetá e a seleção vão ganhar um pequeno respiro, porque a defesa do Paquetá, alegando que o processo tem 2.000 páginas e que eles não tiveram capacidade de analisar tudo, eles conseguiram o adiamento de apresentação da defesa, que seria até ontem, né? Seria dia 3, ontem. Eles ontem, exatamente. Em vez de apresentar a defesa, eles entraram com um pedido de adiamento da entrega da defesa e foi aceito diante do tamanho do processo de 2.000 páginas que incriminam, que indiciam o Paquetá. Então, eu acho que durante a Copa América é capaz desse assunto entrar em ponto de espera, porque se não houver a defesa apresentar suas coisas, principalmente se não sair o resultado, o que vai acontecer é isso, é uma matéria aqui, uma matéria acolá, que podem até revelar bastidores preocupantes, como é o caso dessa reportagem do The Sun. É importante ressaltar que o The Sun realmente é um jornal sensacionalista, tá? Mas esse jornalista que assina a matéria do The Sun, segundo as pessoas que trabalham na Inglaterra, é um cara sério, é um cara que ele não trabalha para o The Sun, ele é um freelancer que faz matérias para vários jornais. E essa matéria dele foi usada pelo The Sun, e esse cara seria um cara muito bem informado. Essa matéria é a tal que diz que a situação dele está muito feia e que é possível que ele seja até banido do futebol inglês. De qualquer forma, eu acho que esse assunto vai entrar em ponto de espera por causa justamente desse adiamento da entrega da defesa do Paquetá. Menos mal, porque pelo menos não atrapalha a seleção brasileira durante a Copa América e dá um pouco de paz ao Paquetá. Mas por tudo que está se falando, eu torço para estar errado. Mas eu acho que a situação dele é muito difícil mesmo, que vai ser difícil dele escapar de algum tipo de punição. Pelas coincidências, pelas apostas feitas na ilha de Paquetá, enfim. É tudo assim, tipo, olha, eu duvido que o Paquetá tenha ele levado algum tipo de vantagem financeira nisso. Mas quem sabe algum amigo dele não fez uma brincadeira, disse, toma um cartão amarelo aí amanhã pra gente, tá? Sei lá. O que eu sei é que a coisa está muito feia para ele, mas vai dar uma parada, pelo menos em termos do processo. O processo que já poderia ir adiante. Se a defesa do Paquetá apresentasse a sua tese, não vai agora, vai parar, porque a defesa do Paquetá conseguiu mais tempo para poder organizar a sua própria defesa. Danilo, queria que você falasse, né? Você passou bastante tempo como setorista da seleção brasileira, eu fui setorista de seleção brasileira também. Primeiro que eu acho, assim, acho que o Paquetá fez muita falta ao Diniz, é verdade. Fez falta no começo dele, nos 6 jogos do ano passado de eliminatória. O fato dele estar ausente das convocações do Diniz. Primeiro ele estava presente, depois o Diniz, durante a investigação, resolveu desconvocar na primeira partida dele. Mexeu com a seleção brasileira, dos remanescentes da Copa de 2022, ele é jovem e merecia permanecer futebolisticamente, mas é um pouco difícil da gente explicar da CBF, deixar 6 meses o cara fora, agora o cara é imprescindível. Agora que tem a denúncia, não, agora você fica. Lá eles pediram para tirar a convocação. E depois, agora não, agora a gente pode esperar a defesa do Paquetá. Thiago, eu sei que você está falando comigo, mas não dá para ouvir absolutamente nada, manda uma mensagem. Fala, Danilo. Não dá para ouvir, vamos lembrar, né?
no caso do Fernando Diniz, teve o papo, quem foi que decidiu? Foi o Diniz, foi o Edinaldo. Até a última vez que a gente soube, o Diniz disse que foi uma decisão dele mesmo, que ele se sentiu livre para tomar a decisão, tanto que ele cortou o Paquetá e na época manteve o Antony, né, que estava sendo acusado de agressão também, a mulher, ex-mulher no caso, né? Então, naquele momento foi uma decisão ali do Diniz. Agora, pelo que eu entendi, o Edinaldo ele liberou o Dorival para tomar essa decisão e depois, agora recentemente, apresentou, acho que foi no fim de semana, no sábado, se eu não me engano, apresentou uma carta explicando que conversou. Tá dando um eco aqui agora. Gente, não dá para ouvir nada do que vocês estão. Desculpa, deixa eu só pedir desculpa para a audiência. Aqui para nós vaza um som e a gente não consegue entender nada. Então, eu vou pedir para quem está aí na retaguarda escrever para mim no grupo, para o Danilo poder concluir. E aí o Edinaldo ele apresentou uma carta, até conversando com a Federação Inglesa já, e normalmente eu gosto, e por trabalhar sempre cobrindo a seleção brasileira, eu sempre falo que a CBF quase sempre erra. Mas nesse caso, nessa conversa que eles deixaram bem claro, bem exposto, bem exposta toda a resposta da Federação Inglesa, eu achei de uma transparência elogiável. E a Federação Inglesa falou, olha, a gente não tem uma decisão neste momento, a gente não vai banir ou, enfim, punir o Paquetá agora, a gente está esperando a defesa do Paquetá e a gente pode, como o Renato já falou, a gente topa um adiamento para que a defesa se entenda melhor e poder conversar e ver o que vai acontecer. Então, partindo do pressuposto que não tem ninguém condenado ainda, eu acho ok a seleção brasileira deixar o Paquetá por lá. Isso para não falar do aspecto de campo. O aspecto de campo eu acho que ele faz uma baita diferença. É um jogador que tem uma função muito específica numa seleção que o Dorival encheu de camisa 5 e camisa 8. O Paquetá faz um papel de 8-10 que pouca gente faz nessa seleção. Agora, no aspecto fora, partindo do princípio que o Paquetá ainda não está condenado, ainda não está punido de fato, eu acho ok deixar ele continuar convocado. De fato, fica meio confuso quando a gente vê que o Diniz há alguns meses não convocou e agora ele está ali, mas hoje eu acho que essa decisão é a melhor que a seleção poderia tomar em relação ao Paquetá. Bom, o que a gente não estava conseguindo ouvir é que o Éder Traschini está direto de Orlando, cobrindo a seleção, cobrindo essa semana de data FIFA e depois a Copa América, e traz de lá as últimas informações do assunto. Desculpa, Éder, bem-vindo. Imagina, Marília. Boa tarde, quase boa noite para vocês aí, né? Aqui você vê que o céu ainda está bem claro. Aqui anoitece quase 9 da noite. E eu estou até de olho nessa água aqui que já enganou alguns jornalistas, né, durante o nosso período aqui. Mas as informações do Paquetá, a gente acabou de publicar o que vocês estavam comentando, né? A defesa do Paquetá conseguiu esse adiamento e, assim, muito porque a acusação demorou praticamente um ano, né? A acusação ela é feita, o caso é revelado na janela passada, né? Que a gente até fala que o Paquetá tinha o Manchester City e aí aparece essa acusação e aí a FA vai demorar um ano para analisar e de fato fazer essa acusação contra o Paquetá. Então, esses dias era um tempo muito curto, você armar uma defesa com base numa investigação que é extensa, aí pediu esse adiamento, então ainda não existe um prazo específico, ainda não há um julgamento marcado, mas a defesa do Paquetá conseguiu esse adiamento para aí sim fazer uma tese, conseguir ler tudo e conseguir se defender melhor. Então o Paquetá segue por aqui, para a CBF não mudou nada, o Paquetá segue convocado, vai seguir treinando com a seleção e é isso que o Danilo estava falando. A CBF conversou com a Federação Inglesa por e-mail para entender melhor tudo que estava ao redor dessa acusação. O que tinha sido feito, o que já tinha de decisão, se já havia pena ou não, e publicou na íntegra essas informações. Então, a grande caso do Diniz, que deixou o caso do Dorival agora, que manteve o Paquetá, do Rodrigo Caetano, apesar de o presidente Edinaldo Rodrigues, que efetuou a maior parte do processo, com o auxílio do Rodrigo Caetano, que na época, para quem não se lembra, não tinha um executivo, né? O Dorival
contratados o Rodrigo Caetano, o Cícero, enfim, outros profissionais para integrar essa comissão técnica. Na época, com o Diniz, as decisões eram dele, Diniz, e tudo sem um apoio de outro profissional para além do presidente. Né? Então, o Diniz, a gente até falava que ele acumulava o cargo de técnico e de diretor. Então, essa é a principal diferença da decisão agora com o Dorival e na época do Diniz, Marília. O Éder está lá em Orlando, onde a seleção brasileira se prepara para o amistoso. Sábado joga contra o México, na semana que vem joga com os Estados Unidos. A Copa América começa para o Brasil no dia 21 de junho. Vai atrapalhar em jogos. Vai ter jogo de Campeonato Brasileiro, vai ter jogo de Eurocopa. Para quem não conseguiu pegar, obviamente a gente está falando via conexão de celular, mas acho que as informações foram bastante claras. Eu vi aqui no chat muita gente perguntando sobre a punição que ele pode pegar, o pedido na denúncia é de que ele seja banido da Premier League, não é banido do futebol. É possível que esse banimento gere repercussão fora da Inglaterra? Sim, é possível, porque a UEFA pode também, depois dessa punição, investigar ou endossar essa... Não, há poucos precedentes, lembrando que as bets não são uma coisa centenária, mas sim, não é impossível que aconteça, não é provável, mas não é impossível. Agora, eu estou muito surpresa, Éder, que a CBF tenha conseguido ler 2.000 páginas em 2 dias, mas os advogados do Paquetá, não. Que rápido que eles leem, não, né? Na verdade, a SEGA leu toda a papelada, né, da acusação. A CBF conversou com a Federação Inglesa por e-mail para entender, mas não leu todas as páginas, né? Não, mas a minha ironia é bastante clara. A CBF não tem segurança nenhuma no que ela está fazendo. Ela está pensando esportivamente, o jogador é importante, como disse Danilo, como todo mundo aqui acho que concorda, a necessidade dele. Agora, a CBF se justificar dizendo, não, entramos em contato por e-mail, estamos seguros da decisão, com todo o respeito, nem a minha filha de 5 anos cairia nessa, Mili. Não faz nenhum sentido, mas é isso. Eu concordo também com a análise do Danilo. Acho que assim, ele é inocente. Hoje, no dia 4 de julho, ele é inocente. Amanhã ele é inocente. Até que isso transite em julgado, né? Até que saia a primeira sentença, ele é inocente. É grave. Eu vi muita gente falando assim, mas a imagem dos gols não prova nada. Sozinho, isso não prova nada. O conjunto probatório me parece bastante forte contra o Paquetá. A gente torce para que ele seja inocente, porque se ele não for, é um caso histórico, vai manchar a carreira dele, mesmo que ele possa voltar a jogar eventualmente bola. O que essa história sempre me lembra, e que eu não vou parar de dizer, é o seguinte: quando, da primeira desconvocação do Paquetá, por suspeita de envolvimento em apostas, a CBF tirou ele, na mesma convocação, a CBF não tirou o outro. Isso diz tudo o que precisa ser dito a respeito do que o futebol pensa da violência contra a mulher. Está dito, é um fato. Chama aí o cara acusado de bater na mulher e desconvoca o cara acusado em tramóias esportivas. Isso diz tudo. Não há mais dúvidas. Está aí, na nossa cara. A gente trabalha todos os dias, incansavelmente, para mudar isso. Muitas vezes levando balde de água fria na cabeça, mas seguiremos. Depois do Quick Learning, rapidinho vou aproveitar que o Éder está lá, vou pedir as informações aí. Quem falta chegar, quem vai jogar no sábado, teremos os Real Madrid em campo, não teremos? Qual que é a ideia? In English, please. In English. Eu só tô fugindo da água aqui, que quer me pegar. Marília, na verdade, só falta o trio do Real Madrid, tá? Todo mundo já chegou por aqui, restando só o trio do Real Madrid. A gente acredita que o Vini Júnior e o Rodrigo serão titulares, apesar de só 2 treinos, né? O Militão já não, o Militão provavelmente não vai ganhar a posição de titular, pelo menos nesse início de Copa América. E a lesão do Magalhães é uma questão que abre ali uma disputa do lado do Marquinhos na zaga. O Val gosta muito de jogar com o zagueiro canhoto do lado esquerdo, o que favorece o Beraldo. Mas no primeiro time que a gente viu aqui o Dorival montar, quem estava ali do lado esquerdo era o Bremer. Então é uma disputa ainda aberta. A seleção treina hoje, amanhã, treina na manhã da quinta-feira, quando viaja para o Texas, e aí joga com o México
no dia 8 lá no Kyle Field, em College Station, e depois volta para cá para Orlando no dia 9 e se prepara aqui no CT, no ESPN Wide World of Sports Complex, aqui dentro da Disney, até o dia 20 de junho, quando viaja para Los Angeles para aí sim dar início à Copa América. Mas a base da seleção brasileira é aqui em Orlando. E o Endrick? Vai fazer o primeiro treino dele hoje, Marília. Chegou ontem foi folga dos jogadores, e ele vai fazer o primeiro tempo daqui a pouco. Eles já devem estar em campo, já estão em campo, inclusive. Vai fazer então o primeiro treino dele pela seleção. Tanto o Endrick quanto o Rafael, o Bento, o Guilherme Arana e o Ederson, volante da Atalanta, todos chegaram ontem e fazem aí o seu primeiro trabalho nessa preparação para a Copa América. Você vê que o Dorival, como disse o Gabigol, fez até coração para ele, Renato. Ele não atrapalhou o Flamengo. Ele falou um monte de jogador ali. O Melvin está ganhando aqui a nossa enquete, dizendo quem vai sofrer mais na Copa América. Mas é mais um motivo de corações para o Dorival. Não levou nem o Fabrício Bruno. É verdade. Havia pelo menos 3 jogadores que corriam o risco de serem convocados, né? O Fabrício Bruno, que foi convocado e foi titular e jogou bem. O Ayrton Lucas, que foi convocado e não chegou a jogar. E o Pedro, né? O Dorival adora o Pedro. Mas Dorival é Mengão. Dorival resolveu não atrapalhar o Mengão e deixou o Flamengo. Já olhou e disse, pô, 5 desfalques já não é o bastante? Não vou fazer isso com o meu Mengão, não. E aí simplesmente o livrou. Ainda bem, Dorival. Um abração para você, Dorival. Sucesso. Qual dos convocados... o time já está claramente, vai ser o Flamengo o mais prejudicado aqui, né? Já deu na enquete 71%. O Danilo, mas qual jogador que o Palmeiras perdeu que mais faz falta nesses próximos 30 dias? Você não vai achar que o Paraguai vai chegar na final da Copa América, por favor, né? Não, então, tem essa questão. Como, para mim, o jogador convocado do Palmeiras que mais faz a diferença é o Gustavo Gomes. Mas como tem chance do Paraguai ficar fora até na segunda fase, né? Joga só a primeira fase, pode ser que o desfalque seja reduzido. Mas acho que é o Gustavo Gomes, se a gente considerar o Endrick como já não jogador do Palmeiras, né? Se a gente fosse considerar que o Endrick poderia jogar no Palmeiras... Pega o Lens, que já não é. Se a gente fosse considerar que já caso foi. Já foi. Já pega, já esvaziou o armário. Já fez festa de despedida. Mas se ele não fosse convocado, ele jogaria. O Endrick não ia ser convocado? Você consegue imaginar o Endrick não ser convocado? Não, para. Ô, Danilo, vai chorar na cama que é lugar quente. Mas é um desfalque, É um desfalque para sempre. Eu espero que o Romero volte logo também, que faz falta. O Vini Júnior também é um desfalque para o Flamengo, há muito tempo. Calma, torcedores, calma.